E aí, moçada, tudo jóia? Bom, eu tô aqui pra gente finalmente, mas assim, finalmente gravar a aula de aprofundamento 2 de Química 1. Eu estou te devendo essa aula já tem um tempo, e se você soubesse o que aconteceu, você ficaria tão triste. Eu já gravei essa aula. Só que no meio da aula eu fiz uma troca de câmera, da câmera que estava na lousa pra essa câmera que você tá vendo agora. Pra eu mostrar uma coisa na mão assim e tal. E daí eu esqueci de voltar pra lousa. E daí eu passei uns 15 minutos escrevendo na lousa e você vendo só a minha cara. Aí eu, perdi a gravação, né? Então eu tô gravando tudo do zero, porque nem tem por que eu querer editar. Melhor gravar tudo do zero mesmo. Então agora vai. Agora vai. Vamos falar finalmente de um pouquinho de física moderna para conseguir começar a entrar no terreno da quântica. E a química faz uso da quântica para estudar os átomos, né? Mecânica quântica é aquela parte que estuda a matéria muito pequena, né? Em grandezas atômico-moleculares. Lógico que a gente faz uso disso. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu parar de te enrolar. Gente, esse é o aprofundamento. E o primeiro tópico, esse é um tópico de física moderna que eu quero tratar, é o efeito fotoelétrico. Toma! Aqui é um metal, tá? Esse aqui é um metal, este também é um metal. São duas placas de metal. Os dois são o mesmo. E aí eu faço incidências de luzes diferentes neles. Nesse aqui eu faço incidência de uma luz de comprimento de onda grande, frequência pequena. Uma luz vermelha, tá? Podia ser infravermelho e ela ser invisível pra gente, né? Mas aqui, só por simplificação, faz de conta que essa é uma luz vermelha. E aqui, uma incidência de uma luz de frequência alta e comprimento de onda baixo. Isso aqui é uma frequência violeta, por exemplo. Tá? E eu quero ver a interação dessa luz com o metal. Quais são as diferenças, né? Pois bem, ocorre que para a incidência violeta há ejeção de elétrons com uma certa velocidade, isto é, com uma certa energia cinética. Um elétron ejetado de uma placa, quando eu faço a iluminação dessa placa, é chamado de fotoelétron. Isso, inclusive, eu não falei na aula passada, tive que fazer um adendo. Esse é um fotoelétron. Por isso, esse é o efeito fotoelétrico. Agora, você deve se perguntar por que a luz vermelha não ejetou e por que a luz violeta ejetou. Essa é a pergunta que vale R$1 milhão. Vamos dar uma investigada mais nessa vermelha. A diferença daqui para cá é que eu aumentei a intensidade, não mexi na frequência. Eu aumentei a intensidade do laser que estava chegando aqui. Agora é um laser mais potente. A frequência ainda é a mesma, a luz é a mesma. E o que acontece? Nada. Nenhum elétron é ejetado. Agora, o que acontece se eu aumentar a intensidade na luz violeta? Será que a gente ejeta elétrons mais velozes? Será que eles saem com mais energia logo porque eu aumentei a potência? A resposta é não. O que acontece é uma maior ejeção de elétrons, isso aí, maior quantidade. No entanto, todos sem exceção, saem com a mesma velocidade. Isto é, com a mesma energia cinética. Então, vamos analisar de novo agora com português. Em vez de eu falar, você vai ver escrito. Então, esta primeira incidência é de baixa frequência, frequências próximas do vermelho. E esta incidência violeta é de alta frequência. Perfeito. Esta incidência jamais ejeta elétrons. Esta outra sempre ejeta. Toda vez que eu faço a incidência, há ejeção de fotoelétrons. E ocorre que quando eu aumento a potência da vermelha, nada acontece, eu não consigo ejetar. E agora, quando eu aumento a potência da violeta, eu ejeto mais elétrons com a mesma velocidade. Tá? Opa, aqui tem um gráfico interessante. Mas antes, agora, foi aqui que eu errei na gravação passada, eu não posso errar agora. Qual que é o problema? Quer dizer, o que é esquisito deste experimento para mecânica clássica? O problema é o seguinte. Esta é uma chapa. E eu faço a incidência de uma certa luz, de uma certa onda eletromagnética. O que se esperava?
Se esperava que, se esta incidência não fosse capaz de ejetar elétrons, se eu deixasse ela aqui e esse metal fosse acumulando energia aos pouquinhos, uma hora, pela insistência, uma hora eu forneceria energia suficiente para o elétron escapar. Uma hora eu deveria conseguir. Mas o que se vê na prática? Não importa a quantidade de potência que eu forneço nessa incidência eletromagnética. Eu posso colocar muita potência, só que numa frequência baixa. Se a frequência for baixa, jamais há emissão de fotoelétrons. O contrário também acontece. Se eu colocar uma potência bem pequena, mas a partir de uma frequência que eu já tenho emissão, não importa a frequência ser pequena, a potência ser pequena, se a frequência já é suficiente, há ejeção. Finalmente, qual é o problema que a física clássica está enfrentando? O metal ele não está absorvendo energia até liberar o elétron. O que está aparecendo é que ele ter ou não capacidade de ejetar o elétron tem a ver com a frequência da onda que chega e não a intensidade da onda que chega. E isso é estranho para mecânica clássica. A mecânica clássica não conseguiu explicar esse problema. Agora eu quero mostrar um gráfico que deixa o problema visual, tá? Então você já me ouviu falar, você já me viu escrever, agora você vai ver um gráfico. Agora eu vou trocar a tela, eu não vou esquecer de trocar a tela. Ó, olha eu trocando a tela. Pronto, troquei a tela. Então esse gráfico é o seguinte, eu vou apagar essas anotações para fazer elas de novo. Olha aqui, este é o metal 1. E o metal 1, eu estou olhando para a frequência que eu estou fazendo incidência e vendo qual é a energia cinética dos fotoelétrons ejetados. Veja que para frequências abaixo de F1, a energia cinética é zero, sempre. A partir de F1, no entanto, a partir de F1 já existe emissão e, portanto, a energia cinética dos fotoelétrons deixa de ser zero. Este pontilhado não quer dizer que a energia cinética é negativa. Ele é só uma extrapolação do gráfico. Fingindo que ele é reto, ele bateria aqui. Você vai ver que esse lugar aqui tem significado. Agora, para um outro material, a frequência que a gente chama de frequência de corte, é a primeira onde existe ejeção, ó, é diferente. No entanto, a partir dela, sempre há ejeção e, portanto, a leitura de uma certa energia cinética. O que tem de muito interessante nesse gráfico, eu vou provar para você, é que esse ângulo é rigorosamente igual a este ângulo. Tá bom? Perfeito? Tá? Eu tô achando esquisito que... Ah, pronto. Então eu vou voltar naquela imagem daqui a pouco. É porque, assim, gente, como essa anotação eu já tinha feito antes, eu achei estranho eu já mostrar uma fórmula que eu ainda não deduzi. Vamos deduzir ela. Como é que o Einstein ele pensou esse problema e explicou e ganhou o prêmio Nobel por explicar esse problema? Vamos lá. Vamos fazer uma comparação. Aqui do lado direito nós temos um sequestrador vermelho sequestrando uma pessoa verde. E aqui são outras pessoas verdes que querem resgatar a pessoa verde sequestrada. Entendeu a situação? Então tá. Agora é o seguinte. A pessoa vermelha, ela diz: o resgate pela pessoa verde é φ. Essa letra aqui, φ. E isso vale 20 reais. Portanto, para resgatar a pessoa vermelha, você deve passar uma quantidade de dinheiro igual a 20 reais. Pois bem, vamos analisar alguns casos. Portanto, ó, fique bem claro, as pessoas verdes da esquerda passam dinheiro para cá e isso é capaz de liberar, ejetar esta pessoa verde sequestrada. Vamos ver alguns casos. O caso em que a pessoa em verde passa uma nota de 10 reais. O que acontece? Quando ele passa uma nota de 10 reais, a pessoa em vermelho olha para a nota de 10 reais e pensa: é menor que o resgate que eu cobrei. Portanto, a pessoa não será libertada. E nesse caso, a pessoa sequestrada continua sequestrada.
Agora, um ponto interessante. Eu disse que a pessoa está passando R$10 para o sequestrador. Uma nota de R$10. Mas e se ela passasse um total de 20, só que em cédulas de 10? Será que a pessoa ainda seria liberta? Então, o sequestrador, ele não disse para você, mas ele tem uma regra bem clara. Ele só aceita receber dinheiro mediante um único pacote de dinheiro, isto é, uma única cédula. Ele não sabe fazer conta de mais. Se ele receber 2 notas de 10, ele não consegue perceber que aquilo é 20 e, portanto, paga o resgate. A única coisa que o sequestrador sabe fazer é olhar uma única cédula, isto é, um único pacote de dinheiro, uma única cédula, e comparar ela com a energia, com o dinheiro necessário para ejetar a pessoa. Então ele olha cédula a cédula e não faz a soma. É como se esta pessoa não fosse capaz de ir acumulando dinheiro até pagar o resgate. Ela só libera a pessoa se o pacote de dinheiro já for suficiente. Volta para lá. Então, vamos ver outros casos. O próximo caso é o caso em que há passagem de cédulas de R$20. No caso de passagem de cédulas de R$20, note que há libertação, porque o sequestrador olha e diz, esse R$20 paga. E se paga, eu posso liberar a pessoa. No entanto, pagou e pagou exatamente o que tinha que pagar, então não tem troco nenhum. Esse sequestrador, ele é muito ético. Se ele cobra R$20, ele devolve o troco, tá bom? E no caso de passar uma cédula de 50, há libertação e ainda o sequestrador devolve a pessoa com um troco de R$30, tá? Então, quer dizer, você tem que colocar na sua cabeça que o que importa para libertar ou não é a cédula e não o montante total. Tá? E este troco é justamente o quanto que a cédula supera a função resgate. Tá bom? Vamos olhar agora para o caso físico da coisa. Bom, esta pessoa sequestrada, na verdade, é um elétron e o sequestrador é o metal. A pessoa sequestrada é o elétron, que será ou não libertado, e o sequestrador é o metal. Quem manda dinheiro somos nós que injetamos luz. E o dinheiro vem na forma de onda. O dinheiro vem na forma de energia eletromagnética. Da aula anterior, a cédula de energia, o menor pacote de energia, tem uma expressão em função da frequência. Ó. O dinheiro que está sendo entregue é H vezes a frequência. H constante de Planck, F frequência. Tá? Talvez você veja em algum livro HNI, Ni, essa letra aqui, ó. Mas eu acho muito confuso esse Ni, porque às vezes você confunde com velocidade. HF. Quanto que o metal cobra de resgate? Ele cobra um negócio que a gente chama função trabalho, que a gente chama de Φ. Então vamos olhar alguns casos de novo. Então tá aqui, ó, HF, que é a quantia paga, função trabalho, troco, liberta. Bom, suponha que a função trabalho é 5 elétron-volts. Elétron-volt é uma unidade de energia. Talvez você não esteja acostumado com elétron-volt, sem pane, tá? Só acompanha. Se a gente manda uma onda com HF igual a 4 elétrons-volts, há libertação ou não? Resposta, não. Mas eu coloquei muito dessa onda, eu coloquei uma intensidade altíssima. Não interessa. Se o pacote de energia HF é menor que a função trabalho, então não há libertação do elétron. Não importa a intensidade que você coloca, importa quanto vale HF. Perfeito. Bom, e no caso de eu fornecer exatamente a função trabalho, há libertação, só que sem troco nenhum. Isto é, sem nenhuma energia cinética acumulada, né? Restante. E no caso de eu fornecer uma moeda, uma cédula que supera a função trabalho, então você terá troco.
troco na forma de velocidade, troco na forma de energia cinética. A libertação e o troco é de 1 elétron-volt. Bom, então Einstein equacionou isso, quer dizer, o problema já está resolvido, basta colocar em termos matemáticos. Os termos matemáticos são assim: a energia que chega, que é HF, é a energia para libertar, é o resgate, a função trabalho-φ, mais o excesso, que é a energia cinética. Então toma, HF, função trabalho, mais energia cinética. Esta é a chamada equação de Einstein para o efeito fotoelétrico. Ela é muito simples, né? Muito simples. Bom, agora eu quero voltar aqui rapidinho só para te mostrar como que aquele gráfico tem a mesma inclinação, tá? Nota o seguinte, a gente está traçando, eu vou refazer, tá? Vou refazer isso aqui. Vamos olhar para o metal 1, né? Para o metal 1. O que a gente tem para o metal 1? HF é função trabalho mais energia cinética. Só que este gráfico é energia cinética no eixo Y, função não, frequência em X, né? Frequência é o X. Portanto, é energia cinética em função da frequência. Eu vou escrever de um jeito mais simples de entender. Energia cinética é HF menos φ. E se você reparar bem, isso aqui é do tipo Y igual a vezes X, em que X é a frequência, mais um certo B. Mais um certo B, que é esse cara aqui. Então, se você reparar bem, o H é o coeficiente angular e o menos φ é o coeficiente linear de uma reta. Tá? Então, você encontra eles aqui. Quando o gráfico intercepta o Y, você lê o φ. Você lê o φ. Aqui é o φ1 e aqui é o φ2. E este ângulo aqui, esta inclinação, em ambos vale a constante de Planck. A constante de Planck. Uau, uau, né? Então, quer dizer, você talvez não note o quão forte é isso, mas absolutamente todo elemento tem a mesma inclinação, porque a constante de Planck é universal. Essa é uma maneira de provar que a hipótese de Planck estava certa. De provar que ela é correta e calcular com precisão a constante de Planck. Tá. O que o efeito fotoelétrico abre, né, de possibilidades para a gente? O efeito fotoelétrico abre a seguinte possibilidade. A luz está interagindo, aqui eu escrevi de forma quantizada, eu digo mais, ela está interagindo de forma discreta, discretizada por cédulas de energia com a matéria. Interagir de forma quantizada, de forma discreta, é a maneira chique de dizer uma onda está se comportando como corpúsculo. Corpúsculo é o quê? Corpúsculo é partícula. É uma situação em que uma onda apresenta caráter de partícula. É como se a gente pudesse tratar a onda como pequenas partículas de energia. É um ponto em que a ondulatória tem uma interseção com a mecânica, né? É coisa que não tinha até então. Tá bom. Agora, o efeito fotoelétrico abre essa porta, só que tem gente que torce o nariz. Tem gente que pensa assim, isso é pouco. Se onda consegue se comportar como partícula, será que partícula não consegue se comportar como onda? Quem fez essa pergunta foi o de Broglie, Louis de Broglie. Aqui, ó, Louis de Broglie. Será que não dá para fazer essa pergunta? Louis de Broglie, que era filósofo, não era nem físico, né? Ele era filósofo. Bom, aí ele faz uma certa demonstração e vê se funciona. Ele faz assim, ó, para ondas a gente sabe que energia é igual a HF. Só que também vale para ondas energia igual a mc². E eu sei que você já viu isso na vida, só que nunca viu numa aula. Então energia é mc² para ondas. Esse m não é a massa do corpo, não é a massa de repouso, né? Essa aqui é uma massa associada ao movimento. Bom, as coisas complicam quando a gente entra em relatividade, né? Mas essa massa não é massa de repouso.
A massa de repouso da luz é zero, né? A massa de repouso, m0 da luz, ela é zero. Por isso que ela consegue se mover à velocidade da luz, que é a máxima possível. Este m aqui não é o m0, né? Isso aqui é diferente da massa de repouso. Tá bom. Ai, mas preciso saber aí... Não. Só um comentário. Bom, agora a gente pode manipular isso para isolar o comprimento de onda. Note que C igual a lambda F. C igual a lambda F. De tal forma que eu posso isolar F como C sobre lambda. C igual a lambda F. Passei o lambda dividindo, F é C sobre lambda. Então, nesse lugar aqui, eu coloquei C sobre lambda. Já aproveitei e cortei um C com um C. Então, ficou esta expressão. Lambda é igual a H sobre MC. Isso vale para onda. E funciona muito bem para onda. Ocorre que funciona bem para onda, funciona. Só que a gente quer adaptar para partícula. E para partícula, a única coisa que está errada é esse C. Partícula não consegue andar na velocidade da luz. Consegue no máximo um V, diferente da velocidade da luz, e menor. Portanto, lambda, comprimento de onda de de Broglie para uma partícula é H sobre mv. H sobre mv, a velocidade que esta partícula tem. E este mv é conhecido como quantidade de movimento, também é escrito como P. Tá. Então quer dizer que a gente pode tratar algumas partículas como se elas fossem ondas? Pode. Que tipo de onda? Uma onda com este comprimento aqui. Bom, então exemplo 1. Você tem uma vaca de 1 tonelada se locomovendo a 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Qual é o comprimento de onda? Se você fosse analisar essa vaca como se ela fosse uma onda, qual seria o comprimento de onda desta vaca? Lambda H sobre mv. Lambda H, este valor, m, este valor, v, este valor. Fiz a conta, deu 6,6, 10 a menos 37 metros. 10 a menos 37 metros é pequeno? Então, um átomo tem dimensão de 10 a menos 10 do metro. Esse 10 a menos 10 a gente chama de angstrom. Angstrom. Um A com tipo um negocinho de anjo em cima. Angstrom. Essa é a dimensão de mais ou menos um átomo, né? É nessa casa. 10 a menos 37 é pegar um átomo e dividir por 10 27 vezes. É dividir mais que 1 milhão, mais que 1 bilhão, mais que 1 trilhão, mais que 1 quadrilhão, mais que 1 pentilhão de vezes. Tá? É tão ridiculamente pequeno esse tamanho que não tem qualquer finalidade prática você tratar uma vaca a 1 metro por segundo como se ela fosse uma onda. Faz muito mais sentido tratar como se ela fosse uma partícula. Ou, no caso, um corpo. Usar mecânica, não ondulatória. Tá, então nunca isso vai ser útil? Pois é, esse é o problema. Vai ser útil. Agora é um exemplo que você tem um elétron dessa massa em quilogramas, se movendo a essa velocidade em metros por segundo. Calcule lambda. Lambda é H sobre mv, faz a conta. Aqui, ó, bizu para fazer conta rápida, você pega tudo que é número, separa tudo que é número aqui, depois separa tudo que é potência de 10 e faz as contas com eles separados para você não se enrolar, né? Tudo que é potência de 10. Aí deu essa conta aqui. Deu esse número aqui, daí eu coloquei em notação científica, deu 2,4 10 a menos 10 do metro. O que tem dimensão de mais ou menos um átomo. Esse é o problema. Quando você estuda elétron em movimento, quando você estuda partículas de massa pequena em movimento, a dimensão do comprimento de onda delas, é parecido com a dimensão das partículas subatômicas. E por isso faz sentido usar a mecânica ondulatória para estudar esses caras. Faz sentido tratar um elétron como se ele fosse uma onda às vezes? Faz, porque o comprimento de onda que o caracteriza tem as dimensões parecidas com o lugar onde ele está. E isso afeta as suas propriedades.
Quer ver como? Dá uma olhada no seguinte. De Broglie explica Bohr. Bohr faz ele assume isso aqui para deduzir o modelo atômico dele, o modelo de qual que é o nome quando um planeta está circulando o outro, ele segue uma trajetória, ele segue uma órbita. Isso, de órbitas circulares bem definidas, de raio bem definido, velocidade bem definida e energia bem definida. Ele assume isso aqui, o momento angular MRV é múltiplo de H cortado. E H cortado nada mais é do que H dividido por 2π. Tá? H barra é H sobre 2π. Esse N são números naturais. N igual a 1, 2, 3, 4, 5, papapá. Tá? Bohr diz isso. Agora, ele não explica de onde vem. O de Broglie consegue explicar com um modelo ondulatório. Supõe que esse aqui é uma órbita possível para o nosso elétron, que a gente vai considerar como sendo uma onda. Então, quando ele vai percorrer esse caminho, ele tem que executar as suas oscilações. Tá aqui uma oscilação, tá aqui outra oscilação, e para esse caminho ser percorrido efetivamente, ele tem que fechar a última oscilação exatamente onde ele começou. Tá aí, ele fecha a última oscilação exatamente onde ele começou. Então quer dizer que para este elétron seguir este raio, você precisa que ele complete números inteiros de comprimento de onda ao percorrer o raio. Tá vendo como esses números inteiros têm a ver com isso aqui? Agora veja como a conta bate. Se 2πr, que é o comprimento da trajetória, é número inteiro de lambda, 2πr é n vezes, agora você sabe que lambda é h sobre mv, porque eu deduzi. Dá uma remanejada nisso aqui. Dá uma remanejada. Pega o mv, passa multiplicando. Pega o 2π, passa dividindo. mRV, n vezes h sobre 2π. mRV, n vezes h sobre 2π. Então, quer dizer, você tratar o elétron como onda faz sentido e explica aquilo que não tinha explicação ainda. Por isso funciona. Funciona em outros casos? Funciona. O caso de difração de elétrons é o caso em que os elétrons, que são partículas, se comportam como ondas. Os elétrons, que podem ser considerados partículas, se comportam como ondas. Tá? Então, essa análise ela funciona e deve ser empregada no estudo de modelo atômico. Na próxima aula a gente vai ver como isso é feito. Agora, uma coisa que eu quero deixar você refletindo é o seguinte: elétron, ele é partícula ou ele é onda? Tá? Ele é partícula ou ele é onda? Então, eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Piano. Piano, ele é violão ou piano é teclado? Teclado. Vamos lá. Agora eu quero ter uma conversa com você. Suponha que você tem um amigo que é cego e que nunca viu um piano. Lógico que ele é cego, né? Nunca viu. E você precisa explicar para ele como é um piano e ele não pode ver. Não tem como ver. Você chega perto do piano, pega a mão do seu amigo e passa nas teclas do piano. E ele percebe, são teclas. E eu já vi ou já senti algo parecido num teclado. Aí ele olha para você e fala: então quer dizer que um piano é um teclado? Aí você fala: não, um piano não é um teclado. Mas tem teclas como tem um teclado. Perfeito. Então o seu amigo entende que piano tem teclas como um teclado, embora não seja de fato um teclado. Depois você abre o piano, passa a mão do seu amigo e ele sente que tem cordas.
E ele fala, nossa, tem cordas esticadas, assim como tem num violão. E elas fazem som quando algo bate nelas. Aí ele olha para você, bom, tem cordas, fazem som quando algo bate nelas, igual num violão. Então quer dizer que um piano é um violão. Aí você fala, não, um piano não é um violão. No entanto, ele tem cordas que emitem som quando são percutidas. Cordas esticadas, tal qual um violão, embora piano não seja violão. Finalmente, como responder seu amigo? Afinal de contas, piano é violão ou piano é teclado? Então, nenhum dos dois. Piano tem características de violão. Piano tem características de teclado. Só que piano é piano. Piano é piano. É diferente. De violão, diferente. De teclado. Piano é piano. E o elétron? Elétron tem comportamento de partícula? Tem. Elétron tem comportamento de onda? Tem. Mas elétron é partícula ou elétron é onda? Elétron é elétron. Elétron não é nem partícula, nem onda. Ele tem características de um, em alguns casos, característica de outro, em alguns casos. Mas não é nenhum deles. Entendeu? Bom, na próxima aula a gente continua essa discussão de pegar essa ideia ondulatória e aplicar no estudo de átomos. E aí a gente entra no modelo probabilístico do elétron, um modelo em que a gente vai ver a função de onda e o que ela representa. E aí a gente mata modelos atômicos assim efetivamente. Tá bom? Forte abraço, espero ter contribuído com o teu entendimento. Até mais. Tchau!